Se o seu sonho é empreender ou se você já empreende no mercado digital, independentemente do nicho, eu tenho certeza que esse episódio é para você. No episódio de hoje a gente vai discutir os caminhos, estratégias para desenvolver uma mentalidade empreendedora, entender como se posicionar no mercado digital, acelerar seu crescimento e alcançar sucesso no longo prazo. Por isso, prepara bloquinho, caneta, porque os insights vão ser valiosos. Um dos nossos convidados já é um velho conhecido do mercado digital, ele é mentor, estrategista, fundador da Craft. Cara, é até difícil de ler tudo que escrevem sobre ele e a quantidade de coisas que ele já fez até hoje. Nosso outro convidado é CEO e sócio da Palur, além de ser um especialista em gestão de empresas e no desenvolvimento de líderes. Para você conseguir ser um bom empreendedor e conseguir dar certo nesse negócio, você precisa ter uma dose muito grande de autorresponsabilidade. De entender que no fim a gente pode direcionar, ou qualquer outra pessoa, qualquer outro mentor pode direcionar, ou um curso, enfim. Mas no fim a responsabilidade é da pessoa. A pessoa ela tá jogando o jogo do digital como se fosse uma loteria. Você precisa ter um caminho. Senão você tá jogando aleatoriamente e torcendo para dar certo. Eu sou o Lucas Puerto. Eu sou o Rodrigo Vinhas e o Hotmartcast começa agora. Meus queridos Lucas e Vinhas, fizemos a abertura inteira sem errar. Exatamente. Olha que Milagre, maravilha. é milagre. Olha que maravilha. E tem uma pessoa com TDAH e um que é simplesmente distraído. Isso. Ó, primeiro, obrigado pela presença. Vocês estão em casa, né? Na hora que a gente... Alegria tá aqui. Depois de um final de semana juntos. Eu gosto deste movimento de ter o Lucas de fora dos bastidores também, Vinhas, pra gente poder tentar arrancar dele as coisas que você não quer dizer pra gente. Se bem que você é um cara que sempre... Você sabia que o episódio do Vinhas, que o Vinhas já veio no Hotmartcast, é um dos episódios de melhor performance da história A do retenção Hotmartcast. dele é bizarra. Retenção no último furo. E até Lá hoje as pessoas mandam mensagem falando: caramba, esse episódio foi espetacular. Então vamos tentar Vamos repetir. Trazer os dois sócios agora, né, pô? É isso. Agora vai ser melhor. Ô, turma, Porque antes o cara da gente... que entende do digital veio no episódio. E aí é o seguinte, se você quer ouvir um pouquinho mais da história do Vim, nós não vamos contar história, não. Nós vamos jogar o jogo Direto ao aqui. ponto. O que a gente anda fazendo. Sem papo furado. Mas groselha. as pessoas, pelo menos, para elas entenderem como que vocês operam no dia a dia como sócios, vocês podiam explicar pelo menos isso, como que conecta as histórias de vocês dois e qual que é a função de cada um hoje. É bem simples. dia a dia. Basicamente ele manda e eu obedeço. Gostaria que fosse assim. Você gostaria? Assim, você até manda, mas ele obedece quando Ele obedece quando quer. quer. Agora, basicamente, porque assim, o Vinhas tem o papel de expert e ao mesmo tempo, né, de mentor dentro da Craft, dentro da própria Palur, né, da estrutura da Palur. Conta para as pessoas o que é a Palur, o que é o grupo da Palur, só para as pessoas entenderem, porque as pessoas às vezes olham para o Vinhas, pô, é o Vinhas, né? Só que assim, o que é a Palur hoje, como que ela funciona? Beleza, explica aí, Lucas. Tá, vamos lá. O que é a Palur? A Palur é uma aceleradora de negócios digitais. O Vinhas começou a Craft em 2017, mentorando pessoas do digital. A Craft é um grupo de mastermind, de Mastermind, mentoria. exatamente. E aí um movimento que a gente fez a partir de 2021 foi que a gente entendeu que pra gente era importante também ser sócio dos ativos. Então a gente estava construindo com os especialistas, até então a gente era uma agência, que era a Gratitude. A gente construía os ativos, então lista de e-mails, YouTube, Instagram, etc. Só que a gente não participava disso. A gente entendeu que a gente queria também participar disso porque eram ativos que a gente também estava investindo e tinha toda uma equipe e tudo mais. Então, a partir de 2021, a gente falou, vamos pegar os nossos melhores mentorados e virar sócio dessas empresas e ajudar essas empresas a crescerem. Então, hoje a gente está com 13 empresas investidas, inclusive a Craft é uma das empresas investidas. E aí, a gente está sempre de olho no mercado, buscando novos investimentos para a gente poder trazer novos talentos aí, como se fosse uma peneira do futebol, pegar quando a pessoa ainda está pequena e ajudar ela a crescer, basicamente. E são 13 de diversos nichos, né? Não é tipo só só marketing digital. Não, pô, tem milha, tem concurso, tem vestibular, né? Sim. Então, E também a gente chegou na conclusão que a gente chegou a ter quase umas 100 pessoas trabalhando na nossa empresa e a gente chegou na conclusão que era muito difícil você escalar muitos especialistas num nível muito alto. Então você pode ver que a galera que tá no Galaxy, a galera que tá no nível mais alto, geralmente eles trabalham com um especialista, às vezes com dois. Acho que a grande exceção ali é a Priscila, né? Sim. Com o Pedro. Mas a maioria das pessoas Mas tem... mesmo assim não são muitos especialistas.
Mas a Pri tem alguns e tal, né? É que tem uma parada meio maluca que às vezes, não sei se vocês concordam com isso, mas normalmente a agência de lançamento é a ponta mais frágil, Exato. né? Exatamente. Então, a gente pensou isso, que para escalar a gente não queria ter uma empresa com 200 pessoas tocando um monte de lançamento e tal. Então, a gente, em 2021, a gente vendeu 2 das nossas empresas, que eram empresas do nicho de inglês. Aí a gente pegou esse dinheiro que a gente vendeu às empresas e começou a investir nessas outras para a gente diversificar o nosso negócio de uma maneira que a gente não precisasse estar envolvido no operacional de tudo. Então, hoje o nosso grupo tem 13 empresas, mas a gente deve ter uns 300 funcionários, mas eles são divididos em várias células independentes, ao invés da gente mesmo coordenar aquele monte de gente. Depois e que tal. eles deixaram de ser agência, vocês estão até mais jovens, cara. Rejuvenesceram uns 4, 5 anos aí. Nada como não ter que fazer 4 lançamentos por mês. Eu ia falar disso, né? O Lucas não tem mais que fazer gestão de lançamento, não tem mais que ficar pirando ali com o tráfego dando errado em cada coisa, né? E o massa é que às vezes você consegue numa dessas absorver sócios que conseguem operar algo melhor que você, né? Ah, com E certeza. você ganha a visão macro ali do jogo. Eu sempre falo isso, que a maior chance de você ter sucesso em alguma coisa é você escolher o jogo certo pra jogar. Por exemplo, essa decisão de ter um mastermind e tal foi uma coisa muito acertada, porque era um jogo que a gente poderia ser um dos primeiros. Então, basicamente, a gente procura empresas que a gente acredita que tem o potencial de ser um dos primeiros naquele nicho. Então, por exemplo, no caso do Góes e do Rafinha, Que já vieram aqui, inclusive. que são nossos sócios e tal, eles são o primeiro disparado no nicho deles de milhas. O Matheus, que é nosso sócio no nicho de concursos para primeiros concursos. Também é um dos primeiros lugares. Então, a gente acredita muito que o dinheiro está nessa pontinha, assim. Então, se a gente não acredita que a gente pode ser um dos primeiros, a gente nem entra naquele jogo, assim, sabe? Uhum. É uma premissa boa. Na hora que... para pensar, assim, de todo mundo que tá lá na Palur, beleza? E da galera que passou, eu costumo dizer que o Vinhas tem um olho muito bom pra esse negócio. Pra saber a pessoa que vai, tipo assim, putz, essa pessoa aqui, ela é fora da curva. Agora a gente vai saber quem vai fracassar. Não. É assim, pô, essa pessoa é fora da curva, vamos ficar de olho, né? Existe habilidades específicas que essas pessoas têm em comum? Que a pessoa que está assistindo a gente pode falar assim, putz, isso aqui talvez eu tenha que desenvolver, ou cada caso é um caso e isso não existe padrão. Eu acho que assim, o primeiro ponto é a pessoa ela precisa lidar bem com o fracasso. A gente olha... Por que a gente só investe em empresas de mentorados? Porque a gente quer conhecer a pessoa. Né? Virar sócio é quase um casamento, né? Você vai ficar, em tese, pensando no longo prazo. Então, como essa pessoa lida no momento que a coisa dá errado? Né? Acho que esse é um ponto super importante que a gente leva em consideração, porque se a pessoa ela surtar ali no primeiro lançamento que dá errado, a gente sabe que provavelmente não vai ser um negócio a longo prazo, porque ela precisa ter uma inteligência emocional, ela precisa conseguir saber lidar com tudo que vai acontecer, porque a gente sabe que não cresce em linha reta, nenhuma empresa cresce em linha reta e vai ter sempre os desafios. A gente também, obviamente, olha os nichos, né? Então a gente prefere nichos, por exemplo, que estão mais relacionados a dinheiro ou alguma coisa profissionalizante, né? Ao invés de, por exemplo, um nicho mais de hobby ou uma coisa que tenha um pouco mais de oscilação no mercado mais difícil. E a gente também, obviamente, busca pessoas que a gente quer estar perto, né? Porque, de novo, sociedade é um negócio que a gente tem encontros todos os anos, a gente conversa com essas pessoas, a gente acompanha essas empresas. Então, você tá com alguém que você não quer estar perto é uma coisa que eu acho que não faz muito sentido, mesmo que dê muito dinheiro e a empresa tenha muito resultado. Então, a gente olha, obviamente, a gente entende o potencial, entendemos ali quais são as características comportamentais que a gente acredita que são importantes, e também a pessoa está disposta a pagar o preço, né? Então, a gente sabe, para crescer, duplicar, triplicar, quadruplicar a empresa, precisa ter uma decisão de fazer isso. Tentar evitar conflito de interesse também, é uma coisa super importante, né? Então, sei lá, o cara é médico, ele tem a clínica, ele tem suplementos, ele tem um monte de coisa por fora, né? A gente sabe que isso provavelmente vai dar algum problema lá na frente, então a gente tem um checklist ali que a gente geralmente avalia para entender quem que faz sentido, quem não faz. Inclusive, tem até uma coisa aí que não é nem tão por acaso, né? Que vocês fizeram recentemente a reunião de todos os sócios para falar do planejamento estratégico do ano que vem. Uhum. Uma palestra do Vinhas, enquanto a gente estava no encontro de Mastermind, foi sobre planejamento estratégico. Uma do Rafa foi sobre planejamento estratégico, né? E dá para perceber que claramente quem tá na Palur, quem tá com vocês ali, foca bastante em planejamento, ao contrário do resto do mercado. Nosso mercado não é muito A bom gente de é fraco de planejamento, a gente enquanto mercado, né, cara? O que vocês acham que ter uma visão assim mais pé no chão de como as coisas podem ser feitas ao longo do ano pode ajudar quem tá empreendendo? Eu acho que assim, se você não sabe para onde você tá indo, qualquer caminho serve, né? Já diria o
Einstein? Não. Clarice Lispector. É o Guto Galamba. Não, esse aí é Alice o... no País das Maravilhas. País das Maravilhas, o gato da Alice no País Guto das Galamba. Maravilhas. Eu acho que assim, a pessoa ela tá jogando o jogo do digital como se fosse uma loteria, né? Então ela vai vivendo de lançamento em lançamento, e a partir do momento que o lançamento é errado, ela fica ali no 0 a 0 ou vai ter que aportar, ou enfim. Né? Então eu acho que o planejamento é justamente saber qual caminho que você está buscando. Obviamente que nem tudo vai dar certo, a gente, no nosso planejamento a gente trouxe, por exemplo, o Serbase esse ano de volta, né? São coisas que a gente não estava prevendo, mas você precisa ter um caminho. Senão você está jogando aleatoriamente e torcendo para dar certo. Eu acho que desde o começo da empresa, por a gente ter tido os primeiros anos ali mais dificuldade, né? A gente fez um lançamento grande, fez uma aposta muito grande. Então a gente sempre teve que controlar muito perto do Mais caixa. dificuldade é igual, demoramos 4 anos para ficar no 0 a 0. Exatamente. Os 2 primeiros anos foram de prejuízo, a gente recuperou a partir ali do começo do 4º ano. Então a gente sempre teve que controlar muito na vírgula ali, né? O salário vai dar para pagar, as pessoas vai dar para pagar, né? Então a gente mantém essa estrutura de sempre acompanhar, eu acompanho até hoje, eu olho o DRE linha a linha, vejo como é que é todos os meses, né? Acompanho o fluxo de caixa e tal. Então, eu acho que ter esse planejamento é super importante e eu acabo, acho que é uma dupla boa, acaba sendo eu e o Vinhas, porque eu olho muito essa parte de custo e despesa, ele olha muito essa coisa do faturamento, né? Então, eu estou controlando as saídas, ele está controlando as entradas, então quando a gente está alguma coisa longe do planejamento, a gente fala, cara, precisamos cortar um pouco, precisamos faturar mais, como que a gente vai conseguir recuperar, né? Então, você não espera a tragédia acontecer, Exato. né, cara? Que acaba sendo, infelizmente, um comportamento muito padrão. A única coisa que não pode acontecer para quem é profissional é se surpreender. Problema pode acontecer. A questão é que você não pode chegar no final do ano e falar, nossa, não sabia que ia dar prejuízo, não sabia que ia acontecer não sei o quê. Então, essa divisão que eu e o Lucas sempre fizemos, que é muito importante ter, e é muito difícil uma pessoa só conseguir fazer as duas coisas, tem que ter uma pessoa que trabalha da porta para fora da empresa e outra que trabalha da porta para dentro. Então, você vê que isso é muito comum, né? O Rui, o Ladeirinha, o Érico e o Hugo e a Priscila, a Pimenta. Então, essas parcerias de sucesso, elas costumam estar muito ligadas a isso. Então, tem que ter uma pessoa que está ligada mais como que o dinheiro vai entrar e a outra pessoa fazendo com que aquele dinheiro renda da melhor maneira possível. E elas conversando ali sobre isso, empresa, né? Com certa frequência. Igual você falou, pra não ter surpresa. Eu, por exemplo, eu olho todos os dias. Eu tenho um negócio assim, ó. Quantos dias passaram do ano? E aí, esses dias vai dar uma porcentagem. Quanto do faturamento planejado a gente realizou? E eu nunca deixo que essa diferença... Assim, no mundo ideal, nunca essa diferença vai ser maior que 5%. Então, assim, passaram 89% do ano... Passou 89% do ano e eu tenho que estar no máximo em 84% da receita. Se eu tiver com menos que isso, aí já liga um sinal amarelo ali tem que fazer alguma coisa. É que é um sinal claro de se você está ou não sob controle do seu negócio, né? Assim, você tem um negócio sob seu controle ou não. Exato. Está dependendo mais do acaso do que do planejamento, aí a coisa tende a não durar tanto, né? Por exemplo, esse ano a gente tinha estimado que a gente ia ter um GMV de 121 milhões. Que é o faturamento, né? Global de todas as empresas juntas. De todas as empresas. E a gente teve de 117 milhões. E assim, muito próximo, né? Considerando que são mais de 20 e tantos especialistas, mais de 40 produtos diferentes. Só que por que bateu assim tão certo? Porque não é porque a gente acertou, assim, tipo mãe de Ná. É porque toda hora que a gente vê que não tá indo para onde precisa, a gente ajusta. Então, por isso que conseguiu chegar tão perto. Cara, o mercado mudou muito desde que vocês começaram a operar para agora. Existe um jeito de começar em 2016, lá quando a gente se conheceu, 17, sei lá, para agora, né? Existe o como começar mudou. Pensa para quem tá do outro lado e tá querendo começar e pensa assim, putz, queria ter começado em 2016, mas você tá em 2024, ou talvez depois, porque alguém tá vendo isso aqui depois. Qual que é o jeito de começar agora? Cara, eu acredito que mudou muito, mas o princípio é o mesmo. Eu sempre falo que às vezes as pessoas ficam complicando o que a gente trabalha, né? A gente tá na Creator Economy. Só tem 2 coisas que você precisa fazer. Construir audiência e monetizar essa audiência. Vender. É só isso. Então, se você vai começar, a sua maior chance de conseguir alguma coisa é construindo uma audiência. Como você constrói audiência? Fazendo isso aqui que a gente tá fazendo agora. Criando conteúdo, criando um motivo para as pessoas prestarem atenção em você. Então eu começaria do mesmo jeito. Só que naquela época, por exemplo, a gente fazia um vídeo do Serbase por semana. Era suficiente pra gente fazer um lançamento de 7 dígitos. Hoje em dia,
Não é, você precisa fazer vários vídeos, coisas. vários vídeos por semana, um monte de conteúdo no Instagram, um monte de conteúdo no TikTok, você precisa ter um blog, você precisa estar no LinkedIn, você precisa não sei o quê. Mas, na verdade, antes de você estar em todas as plataformas, você precisa ser bom em alguma coisa. Então, a primeira coisa é você se tornar bom em alguma coisa. Então, vamos supor, falar assim, cara, eu acho que eu tenho mais possibilidade de me tornar bom no Instagram. Então, coloca a intensidade no 100 nisso, e aí você começa a criar os seus produtos. E a outra coisa também é que com inteligência artificial é muito mais fácil. Com os cursos é muito mais fácil. Por exemplo, o Lucas, eu chamei ele em 2016 ou 2017. Em março de 2017 eu falei pra ele, cara, você precisa fazer um lançamento de R$1 milhão em tráfego. E assim... Julho de 16. Não, foi 17. Que você fez o lançamento, você sim, gastou sim, R$1 milhão. Lançamento, sim. Então eu falei pra ele, a gente vai fazer um lançamento e a gente quer investir R$1 milhão. Cara, imagina fazer isso. Não tinha a comunidade Sobral, não tinha o Tesma, não tinha a Bárbara Bruna. Ele foi buscar uns cursos em inglês na Udemy, porque não tinha. E tinha os muito ruins. Imagino. E aí o cara teve que investir R$1 milhão. Sei lá, R$1 milhão há 10 anos atrás era muito mais dinheiro que hoje. Hoje em dia, então assim, teve essa dificuldade, porém era mais fácil. Hoje em dia, toda a informação tá na mão por um valor muito acessível, só que é mais concorrido. Então você tem que... como você tem muito mais informação à sua disposição, você tem que começar melhor do que a gente começou há 10 anos atrás para você ter resultado. Isso é uma coisa muito válida, porque, cara, realmente, até os nomes de tráfego que você citou aí, quando essa galera toda começou, não tinha nada aí pra explicar isso, né? Eu até brinco, o Tesman tem 1.900 vídeos publicados no YouTube dele, cara. Não é possível que não vai dar pra aprender alguma coisa, sabe? Vocês começaram a produzir mais conteúdo também, né? Então, porque assim, vocês estão vivendo o que vocês pregam, que é falar, cara... E é um negócio que construção de premia a audiência tem que consistência, ser né, isso. Cleiton? É um negócio que premia a consistência. Porque, assim, o Tesma mesmo fala, ele fala, cara, eu não sou um cara magnético, um cara que prende atenção. Não é um Ícaro, não é o Ítalo, velho. Entendeu? O Abramo elogiando o Tesma igual o seu Madruga elogia a Chiquinha, né? Mas é isso, eu já falei isso pra ele. Desafio ele a vir aqui. Eu já falei isso pra ele. Eu falo assim, cara, seu superpoder, velho, é o tanto de ser consistente. O cara tem 1.900 vídeos no YouTube, cara. E aí você vai ver os vídeos dele hoje, todos pegam dezenas de milhares de views, entendeu? Porque o cara tá fazendo isso sistematicamente há muito tempo. O Yezer fala muito isso, né? Que ele fala, cara, se você publica um conteúdo bom todo dia durante um ano, não é possível que no final desse ano não vai sair alguma coisa positiva disso. Seja em monetizar a audiência, igual você comentou, né? Seja na pessoa produzir conteúdo melhor. Antes de entrar na próxima, até na questão de quem tá iniciando, né? Eu até brinquei com isso. Vocês dois não apareciam tanto em rede social com criação de conteúdo. O Vinhas até aparecia um pouco mais, mas já tenho pivotou. só 500 vídeos no YouTube, obrigado por me notar. Só que você também pivotou. Então você pivotou. O Lucas começou a falar mais de gestão. E eu quis trazer esse ponto de você ter pivotado, acho que mais de uma vez já, de tipo de conteúdo, porque a pessoa também não pode ficar muito fiel a fazer só a mesma coisa pra sempre, né, cara? Ela tem que estar disposta a testar formatos novos dentro da plataforma que ela quer dominar. Uhum. E dá pra ver que, tipo assim, às vezes a gente insiste por 5 ou 6 meses no formato errado, né? A gente tava falando sobre isso na gravação aqui, a gente tem encontrado melhores formas de fazer o podcast. Então também tem isso, né? Começa a produzir conteúdo, mas não ignora o que talvez possa dar certo no futuro. Não é só porque dá certo Tem que hoje, pensar qual que é o objetivo do seu conteúdo, né? Então, por exemplo, eu trabalho com tickets muito altos. Eu tenho 200 clientes que tem um ticket médio ali de 50, 60 mil reais. Então, o target que eu tô mirando é muito pequeno. Uhum. Você não precisa de uma audiência gigante, né? Então assim, sei lá, de repente tem 5 ou 10 mil pessoas que poderiam comprar meu produto, no máximo. Então eu só preciso falar com essas 5 ou 10 mil pessoas. Eu não preciso falar com o mundo inteiro. Então eu tô sempre procurando produzir conteúdo para essas pessoas que podem eventualmente comprar. Então eu tenho pouca audiência, pouca visualização. Mas é de qualidade. Mas eventualmente eu rentabilizo muito mais do que às vezes alunos meus que têm milhões de seguidores. Porque eu acredito que eu tô mirando nessas pessoas. Então, o Tim Ferriss fala um negócio que eu sempre segui, que ele fala o seguinte: para conteúdo longo e de qualidade, a concorrência é muito baixa. Você pode pegar qualquer nicho do mercado e pensa assim: eu vou pegar um canal do YouTube que tem um conteúdo longo e que está há 5 anos melhorando. Pega um nicho, você não vai achar 10 em qualquer nicho. Então, se você pegar 5 anos, produzir conteúdo longo e de qualidade, você vai conseguir rentabilizar isso muito bem. Então, eu sempre coloco energia nisso.
Porque eu percebi que isso é muito mais fácil do que, eventualmente, ter uma comunicação magnética, do que chamar atenção, do que se expor. Ficar viralizando. E no final é isso, o pessoal quer ver o pau quebrando, né? Então você quer, sei lá, você vê o Ícaro, que é um amigo nosso e tal, que é muito bom, e ele tá expondo ali coisas da vida dele, coisas da família dele, porque isso que atrai, que faz o magnetismo do negócio. Né? Se ele ficar focando só em conteúdo mais técnico e tal, com certeza ele teria muito menos visualização, mas é isso, ele tá vendendo para uma massa de dezenas de milhares de pessoas. Já que ele tá vendendo para uma massa de dezenas de milhares de pessoas, ele precisa ser conhecido por milhões de pessoas. Então, é aquilo que eu falei no começo, você escolher o jogo que você quer jogar, mas com certeza esse jogo de produzir conteúdo de qualidade mais denso é um jogo mais acessível para a maioria das pessoas. Vamos falar um pouquinho de networking, porque eu e o Cleiton, inclusive, somos mentorados na Craft, a gente tá no grupo, né, já há alguns anos, que é um grupo bacana pra caramba de empreendedores que estão mais ou menos no mesmo momento de negócio. A Craft, ela é bem diversa, então ela tem muita gente tentando coisa nova e tal. Do araqueto ao gospel. Exato, tem tudo. E aí, eu percebo o tanto que isso tem valor. Porque às vezes tem uma pessoa que tá ali faturando 2 milhões por ano, que tá fazendo um negócio que não tem, o cara que fatura 50 não tá fazendo. E aí o cara enxerga aquilo e fala, caramba. Ou às vezes uma pessoa que tá fazendo uma coisa que todo mundo tinha abandonado, e aí as pessoas falam, por que a gente abandonou isso? Eu acho que a Craft tem esse superpoder, assim. Qual que você acha que é a importância de networking? Eu não tô falando de geral. Nesse mercado, quanto que a pessoa ganha na prática quando ela escolhe fazer isso ativamente? Tem aquela frase que fala que relacionamento vale mais do que dinheiro. Eu acredito muito nisso. Porque um direcionamento que você recebe no nosso negócio muda muito. Porque o nosso negócio é sempre... Cada coisinha que você faz pode dar diferença de milhares de reais, centenas de milhares, milhões de reais. Por exemplo, eu conheci o Ladeirinha no Mastermind do Jerônimo. Pra gente fazer o nosso primeiro lançamento. Aí eu falei qual que era a minha ideia de fazer. Ele falou, você tá fazendo tudo errado. E aí ele foi lá e ele não era conhecido como hoje e tal, mas ele já era um cara muito bom naquela época. E ele deu vários toques que a gente fez no nosso primeiro lançamento, a gente investiu 200 mil, faturou 3 milhões. Se não fosse esses pequenos ajustes que ele fez, aliás, nem foram pequenos, né? Na verdade, ele explicou pra gente o que era fazer que a gente não sabia. E se não fosse isso, a gente não teria feito esse primeiro resultado. Se não fosse esse primeiro resultado, nada teria acontecido do jeito que aconteceu. Então, eu acredito que isso muda muito o jogo. Agora, lá dentro da Craft, por que as pessoas são assim? Eu fico forçando assim, muito essa cultura de... O Sêneca falava isso, né? O filósofo. O Sêneca é estoico e a escola do estoicismo, ela é bem... Em várias coisas, é oposta ao epicurismo. E o autor mais citado pelo Sêneca é o Epicuro. E aí perguntaram pra ele assim, por que você fica citando esse cara se ele é tipo o contrário de você, né? Seria tipo o Lula citando o Bolsonaro, sei lá. E ele fala, cara, eu nunca vou deixar de citar uma frase boa de um autor ruim. E lá na Craft eu foco pra gente ter essa cultura. O cara fala, mas eu não gosto do fulano porque ele faz isso. Tá, mas essa parte aqui que ele tá fazendo melhor que você. Não tem porque você não aprender com isso. Mas o cara fatura menos que eu. Sim, mas nisso aqui ele tá pegando um dinheiro de um lugar que você não tá no seu negócio. Então a gente coloca essa cultura pra que as pessoas não tenham essa régua e também o lance de não ter essa competição entre os próprios membros de faturamento, né? Então não tem esse estímulo assim, se você é X milhões mais, você vai para outro grupo, se você é não sei quantos milhões, você ganha um cordão dourado, um abraço, um panda, sei lá. Então lá tá mais focado em como gerar valor. E muitas vezes também acontece que as pessoas que faturam menos têm mais lucro. Sim. Então, às vezes, isso rola também. Então às vezes aquele cara que... Tem lá uns caras que faturam 10 milhões, 15 milhões e tem mais lucro do que outras empresas que faturam 60. Então eu viro pra esse cara que fatura 60 e falo, cara, o cara fatura 15 e ele tem mais lucro que você. Será que você não tem nada pra aprender com ele? E às vezes o contrário também. Um cara que fatura 15, outro fatura 4 e a que tem 4 ganha mais dinheiro do que o que fatura 15. Teve até um caso engraçado. Teve uma pessoa que tá lá no grupo que ela falou que quando ela entrou... Dá o arroba aí, irmão. Não vou expor os valores da pessoa, né? Mas você vai saber quem é. Que ela cobrava, tipo, 6 mil reais pela mentoria 1 ano atrás. Agora ela cobra 60 mil. E tá crescendo. Então, assim, que é o valor de estar num grupo orientado à troca muito forte, né, cara? E às vezes as pessoas não vão ter dinheiro pra entrar num grupo
caro como esse e tal, mas é isso. Quantos episódios do Hotmart Cash tem com pessoas que estão nesses masterminds? Que as pessoas estão discutindo coisas aqui que são discutidas no mastermind. Isso está disponível de graça. Então, quando as pessoas ficam assim, ai, mas meu Deus, já é muito difícil começar. Cara, tem 1.000 horas, 2.000 horas na internet de conteúdo que rola nos masterminds. Porque assim, você tem que ter alguma coisa. Ou tempo ou dinheiro você tem. Então, se você não tiver dinheiro, você tem que ter tempo. Então, acredito que dá para você... Agora, vamos... Tem um jeito de você fazer isso. Ou seja, você ter uma amostra de um bom networking sem investir dinheiro neste exato momento, porque vocês fizeram a gentileza de se comprometerem a oferecer um bônus para quem escreveu o melhor comentário desse episódio. O que vocês vão oferecer para as pessoas? Vai lá. A gente vai fazer uma imersão no meio do ano que vem, aqui em São Paulo. Então vai participar dessa imersão 2 dias, sábado e domingo. Com os meio de 2025. Meio de 2025, com os maiores players do digital, super intimista. Então vai ter lá o ingresso VIP. E também vai ter acesso à nossa formação, estrategistas digitais. Então, mandem os melhores comentários. Assim, aí você fala assim, eu não tenho não tenho acesso. Assim, irmão, comenta aí. Só você fazer um comentário legal de alguma coisa que você aprendeu nesse episódio, que você vai ter a chance de receber isso. Na faixa. Na faixa. Olha a gentileza que os caras estão fazendo, então capricha aí do seu lado. Vem cá, na hora que vocês estão tentando... Quando vocês olham para iniciante, no funil de vocês, tá? Da galera que é avançada, da galera que é iniciante. Ou seja, da galera que tá lá no evento de vocês, que vocês estão começando, pensando na Craft Blue, que é o começo da jornada, mais pra turma que já tá lá na frente, pra Craft Black. Vocês enxergam que são habilidades diferentes? Ou é só a maturidade do negócio no final? As habilidades são parecidas? Seja a pessoa que tá na Blue e a pessoa que tá na Black. Então pensa assim, o seu cliente lá da Blue, que é o cara que tá no jogo no começo, e o cara que já tá lá há um tempão. As habilidades são similares e é só uma questão de maturidade e organização? Ou tem habilidades distintas em um lugar e no outro? Eu acho que tem algumas coisas diferentes, né? Um pouco a ver com o nosso critério da Palur, que a pessoa, na minha visão, né? Para você conseguir ser um bom empreendedor e conseguir dar certo nesse negócio, você precisa ter uma dose muito grande de autorresponsabilidade. De entender que, no fim, a gente pode direcionar, ou qualquer outra pessoa, qualquer outro mentor pode direcionar, ou um curso, enfim. Mas, no fim, a responsabilidade é da pessoa. Né? Então, eu acho que quem já passou por desafios e problemas, etc., a pessoa acaba absorvendo um pouco isso. Né? Então, eu enxergo essa diferença na questão comportamental entre as pessoas que já bateram a cabeça mais vezes e a pessoa que ainda está tentando, né? O Ícaro fala muito dessa coisa que o zero às vezes é confortável. Tô com a ideia, tô produzindo conteúdo, mas a pessoa não oferta, etc, né? Porque é uma posição mais de conforto você não testar, né? Não botar na rua, porque você fala, cara, ainda tô mexendo no logo da minha empresa, tô fazendo meu site, tô fazendo não sei o quê, né? Então... O Damasio uma vez, eu sou o maior especialista em marketing digital do meu quarto. Exato. Então, eu acho que tem um pouco de diferença nesse sentido que a pessoa já se expôs. Pra pessoa estar num nível de entrar na Black, a pessoa não entra sem ter faturado nada. Sim. Então, a pessoa já teve que passar por dificuldades ali, problemas, que eu acho que muitas vezes a pessoa que está no começo, ela ainda está ali se escondendo um pouco de produzir conteúdo, de se expor, de fazer oferta, de pensar qual produto que ela vai vender. Então, acho que tem algumas diferenças, sim, nesse sentido. Vocês, enquanto Palur, vocês já foram premiados várias vezes aqui na Hotmart, tanto na Jornada Stars, né, que são ali os 25 maiores do mundo, e tem mais de uma empresa de vocês que construiu isso, as premiações de 15 melhores agências do Brasil. Quando a gente olha para a parte técnica e estratégica, o que vocês veem de comum nos negócios da Palur que fazem eles serem tão grandes? É o apetite por escala, é o apetite por tráfego, ou não é tráfego, ou é o expert que produz muito? Você consegue enxergar alguma similaridade aí? Eu acho que assim, o grande diferencial efetivamente é o especialista. A coisa que vai mudar o jogo efetivamente, você pegar um ótimo especialista, mesmo no nicho não tão bom, eu prefiro do que um especialista ruim num nicho ótimo, né? Então, eu acho que um ótimo especialista ele vai fazer muita diferença. Ele é 80-20 ali do resultado. E aí, obviamente, tem a parte estratégica. Então, o lançamento pago está funcionando bem, então vamos mudar para essa estratégia. Vamos fazer automação, vamos usar a API oficial. Mas eu acho que o grande diferencial, efetivamente, é o especialista e ser uma pessoa disposta a mastigar vidro. Né? Produzir conteúdo, fazer lançamento, ir melhorando, receber feedback,
fazer um evento ao vivo, né? Então, são vários desafios para essa pessoa conseguir se desenvolver para que realmente ela consiga virar um especialista ali classe A. Mas, Pode assim, eu concordo com isso que o Lucas está falando, mas só para às vezes as pessoas pensam assim, então eu preciso ser o Ícaro de Carvalho para isso dar certo, eu preciso ser o Wendel, né? Não é necessariamente isso. O cara precisa estar disposto a fazer o trabalho. Muitas vezes, o estrategista, ele chega com alguma coisa que o cara jamais faria. Então, por exemplo, o Rafa e o Góes. É um clássico, assim. O Góes é um excelente especialista. É um cara que passa confiança e tal. Mas o Rafa é aquele cara que chega e fala assim, cara, é o seguinte, a gente vai investir X milhões no lançamento. Ele tem essa coragem, assim, sabe? E aí, na hora que o Rafa fala, a gente vai investir X milhões no lançamento, o Góes sente assim, pô, esse cara quer investir tantos milhões em mim, então o cara já se sente maior e a coisa vai indo. E outras coisas também de você ter essa ousadia de experimentar, trocar o que tá, às vezes, funcionando, né? Porque, às vezes, assim, o cara tá confortável ali naquele negócio que você investe 1 milhão, volta 3, 1 milhão, volta 4, por exemplo. Quem já tá jogando esse jogo de escala, né? Aí que nem recentemente o pessoal começou com essa estratégia da Black Friday vitalício. Primeiro o pessoal do Estratégia Concursos, né? Fez isso, depois algumas outras pessoas, como o pessoal da Hashtag, fez com muito sucesso, o próprio Érico e o Ladeirinha. E aí a gente aplicou isso lá no Góes. Aí foi um lançamento de 12, 13 milhões, investindo menos de 1. Então, eu acredito que essa junção do especialista estar disposto a pagar o preço, mas o estrategista sempre está atento ao que pode dar essa virada, porque no empreendedorismo tem muito disso, que um acerto compensa todos os erros. Então, às vezes, a gente passou um ano, nem foi o caso lá deles, eles foram muito bem esse ano, mas vamos supor que eles tivessem tido um ano andando de lado ali, meio difícil. Aí, pô, acertou essa estratégia da vitalícia, fez o lucro do ano ali em um lançamento, mesmo que todos os outros tivessem empatado, sabe? Então, tem que ter essa disponibilidade de ousar, de tentar uma coisa diferente. Acho que isso reforça a questão do que a gente estava falando do ambiente, né? Não necessariamente só da Craft, né? Obviamente que a gente está falando porque é o nosso mastermind, mas é isso, é você conseguir acessar o que as outras pessoas estão fazendo de direito e você conseguir aplicar. Porque no fim, se você estiver fora totalmente da bolha, você vai ficar vendo de longe, ali. E não entender do porquê da coisa, né? E você não sabe quanto faturou, qual foi o investimento. Porque, sei lá, você vê o lançamento, beleza, tem 5 mil pessoas na live, deu certo ou não, você não sabe, efetivamente. Agora, quando alguém fala assim, cara, fiz um debriefing, fiz desse jeito, você pode tirar dúvida, né? Então, essa inteligência coletiva, quando você bota 150 empreendedores, no nosso caso, ou, enfim, qualquer outro mastermind ou grupo, ela tem um valor muito grande. Né? E no caso da Craft, tem uma parada específica que você tocou nela e foi excelente agora você ter conectado ainda mais com isso. A Craft, a gente tá em muito grupo de mastermind. Fala aí, fala a verdade publicamente que o nosso é o melhor. Qual que é o melhor? Você já falou nos bastidores e tal. O melhor são os que a gente tá. Mas tem um assunto que é recorrente na Craft e que eu vejo muito mais na Craft do que em vários outros ambientes, que é o tal do lançamento pago. Que a galera tá muito olhando, Black Vitalícia, isso tudo, e não sei o que mais. Mas por que vocês acham que o lançamento pago tem funcionado tão bem? E o que é um lançamento pago? Eu acho que assim, o lançamento pago, de certa maneira, ele é uma resposta a um movimento do mercado, que o mercado está ficando um pouco mais difícil, no sentido de o tráfego está ficando mais caro. O lead é mais caro. Só encarece. Tá mais caro. Sempre, né? As pessoas elas estão com menos atenção, né? Então, pô, você imagina, o Ícaro lançou lá o desafio 21 dias faz 3 anos, 4 anos. Hoje você fazer um desafio 21 dias, você não vai ter ninguém no 21º dia. Essa é a real. Então, assim, você precisa encontrar novas estratégias para conseguir capturar essa atenção. Hoje é a economia da atenção. A cada 4 stories ou 3 stories tem um anúncio. Né? Então, você está o tempo todo sendo bombardeado. Então, qual que é a lógica do lançamento pago? Como o lead está mais caro e as pessoas estão participando menos, os lançamentos abertos, eles têm funcionado menos. Então, você investe lá 100 mil, fatura 200. Né? Então, a conta fica mais apertada. Quando você faz um lançamento pago, é basicamente um evento fechado. Um workshop, uma masterclass, enfim, uma imersão ali. E aí, tem variações, você pode fazer coisas mais curtas ou até 2, 3 dias seguidos de evento. E a lógica é, você já começa com a pessoa pagando. Então, quando a pessoa paga, o comprometimento dela é muito maior do que quando... Ela paga um valor baixo, geralmente, né? Valores varia ali, vai de 30 a 100 reais. Essa é a média de mercado. Tem alguns, você pode até fazer VIP, etc. Mas vai, de 30 a 100 reais é o normal do mercado. E quando a pessoa se compromete, a taxa de presença, que no lançamento normal, por exemplo, uma média boa para a primeira live é 10%. Então, você capta lá 100 mil leads para ter 10 mil pessoas ao vivo, é um número bom.
No lançamento pago, você tem o contrário. Um bom lançamento pago, às vezes você consegue 90% de presença. Então, você vende para 1.000 pessoas, você tem 900 ao vivo. Então, você consegue inverter essa chave de atenção, que a pessoa está muito mais comprometida porque ela pagou, efetivamente. E aí, lá dentro, você vai ter um tempo de tela muito grande. Né? Então, como, de novo, a gente está nesse negócio de estar competindo por atenção, a partir do momento que a pessoa pagou um negócio e vai ficar o sábado e domingo inteiro com você, você vai conseguir gerar um valor para ela tão maior do que micro reels de 30 segundos e não sei o que, coisas que você vai... Imagina só o tempo de quantidade de conteúdo que você precisaria produzir para que essa pessoa passasse um dia com você. Você precisaria produzir por anos e anos. Né? Então, você consegue ter uma atenção muito grande e uma experiência muito boa. E aí, o que a pessoa saindo, ela acaba acontecendo ali? Ela tem uma experiência tão boa num produto de R$40. Ela fala, imagina um produto de R$1.000. Né? Então, você tem também uma ancoragem muito grande. Então, acho que são vários... Você já entra com tráfego pago em tese, né? Muita gente consegue lucro na venda dos ingressos. Então, por exemplo, a Ellen fez um lançamento pago agora. Ela vendeu 12.600 ingressos do especialista dela. Isso. E ela entrou no lançamento, acho que ela fez 800 mil de bilheteria. foram 10 dias de captação. 10 dias de captação. Caraca. Aí ela entrou no lançamento com 800 mil vendidos e ela gastou acho que 200 e pouco pra fazer. Então o expert joga solto ali, porque o cara fala, pô, assim, se tudo der errado, já ganhamos, certo. já ganhamos uma grana e tal. Né? E ela fez um lançamento lá de 7 dígitos, foi super bom. Mas eu acredito que a coisa mais legal é que isso volta no cerne do nosso mercado, que é aquela coisa do Seth Godin lá do marketing de permissão. Porque o que é o inbound marketing, né? O cerne do nosso mercado? Eu vou ficar te dando um monte de conteúdo, você gosta desse conteúdo, e aí a partir do momento que você está gostando do meu conteúdo, você me dá permissão para eu falar do meu produto. Então, os lançamentos gratuitos, eles estão com muita cópia, muito gatilho mental e menos conteúdo. Uhum. Nesse, como você tem um espaço gigantesco para você colocar o seu conteúdo, então vamos supor que você precisaria de 3 horas para você fazer toda a sua cópia, explicar o seu produto, mostrar a sua proposta de valor e tal. Se você tem que fazer um lançamento gratuito que você vai ter 4 horas e meia com o cara, 5 horas, você vai ter 2 horas de conteúdo e 3 horas de, entre as propaganda. Lá você vai ficar 16 horas com a pessoa, então a sua propaganda ela é muito diluída nisso. E quanto mais a pessoa passa tempo com você, mais fraca precisa ser a sua propaganda. Você precisa ser menos incisivo. Ela começa a ter percepção de transformação ali na hora já, né? Putz, já aprendi isso aqui, já consigo executar ela tá aquilo. tendo essa percepção de valor na hora. Então, é muito parecido com a experiência que você traz num evento ao vivo. Então, eu acredito que você fez uma coisa ali que viabilizou para que várias pessoas fizessem pequenos eventos ao vivo. E a outra coisa também é que você consegue escalar o seu lançamento com muito mais coragem do que você faria antes. Então, vamos supor que esse expert que eu estou comentando da Ellen, nem sei se é o caso dele ou não, mas vamos supor que o cara fosse reticente a investir em tráfego pago. Se o cara tá colocando R$1.000, volta R$2.000, ele fala, tá bom, desses R$2.000 que voltaram, pode investir. Aí ele investe 2.000, volta a 5, ele fala, tá, desses 5... Porque ele não tá colocando o dinheiro dele. Tá saindo do caixa, né? Na frente. E não é na frente, exatamente. Porque o lançamento dilui o tem risco muito, pra caramba, né? O lançamento tem muito esse risco, né? Imagina só, você vai lá e o Instagram cai tudo. no dia da live. Então, por exemplo, esse cara, ele nunca tinha feito um lançamento investindo 1 milhão em tráfego na vida. Só que agora, como ele já fez um lançamento que arrecadou 800 mil de bilheteria, ele já vai pegar esses próprios 800 mil de bilheteria e falar, tá bom, então o próximo a gente pode investir mais perto de 1 milhão em tráfego, porque eu já vi que eu consigo fazer isso. E aí, à medida que se investe mais em tráfego, o negócio cresce mais, o mercado cresce mais gente conhece ele e fica aquele ciclo de prosperidade. Aliás, a Ellen mandou um áudio bom pra caramba na Craft explicando como é que ela fez isso. Mas, Ellen Salomão, minha parcinha. A gente eu brinquei com ela nesse final de semana. chamou a Ellen Faz um ano que eu tô 18 chamando vezes, ela. cara. Ela, não, eu vou ver minha agenda, tal, não sei o que mais assim. Tirar ela de Brasília, também que as são... crianças é difícil, mas vai vir. Tirar ela do deserto lá, é só vai vocês vir. colocarem um cacto aqui que ela Ó, Ellen, estou aqui com seus sócios. Venha, Ellen. Turma, olhando pro futuro, eu sei que a gente somos todas pessoas pragmáticas aqui, a gente trabalha com o momento. Mas quando vocês olham pra frente do mercado, cara, mudou tanta coisa em um ano, especialmente com a inteligência artificial, né? Porque, cara, a gente não falava desse negócio até outro dia e aí agora isso mexeu com o mundo. E naturalmente mexeu muito com o nosso mercado. Na hora que vocês olham para os próximos passos de para onde vocês querem ir e do que vocês acham que vai acontecer com o mercado, o que vocês enxergam? Eu acredito que o nosso negócio vai estar muito mais em torno da conexão da comunidade e as pessoas vão assistir cada vez menos aulas
e elas vão conversar com os professores. Então, é aquela coisa de você ter uma inteligência coletiva ali, que a pessoa vai conversando. Não, mas, por exemplo, na Hotmart mesmo tem já a inteligência artificial acoplada, né? Vários produtos. Então, eu já vi assim... Acho que eu vi uma demonstração de vocês dentro do produto do Ladeirinha, que o cara perguntava, quanto eu devo investir para começar? Né? Uma pergunta super aberta, e aí a inteligência artificial, ela tira tudo ali que o Ladeirinha falou no curso e fala, por exemplo, você poderia fazer um primeiro teste com R$100 pra você tentar fazer a sua primeira venda, faz assim, faz assado. Então, eu acredito que vai ser muito mais isso do que a pessoa ter que assistir um curso para ela tirar uma conclusão do que ela deve fazer. E sim ela perguntar o que ela deve fazer e ela tirar uma conclusão daquela resposta e daquela resposta sai outra pergunta, que sai outra resposta. E a partir daí ela decide o que fazer. Que eu acredito que vai ter... Isso vai pro bem e pro mal, né? Pro bem vai ser muito mais pragmático, muito mais prático. E pro mal, as pessoas provavelmente vão perder a capacidade... mais analítica profundamente, assim, ao longo do tempo, né? Porque ninguém vai ler um livro, ninguém vai... Porra, ninguém vai ler um livro, parece. E ó... Trazer o Sam pra debater com você. Não, eu tô falando, eu sou um cara que gosta de ler. Não, pra caramba. Mas digo assim, se o pessoal... A média do Brasil hoje é menos de um livro por ano. Você acabou de sair, né? Que mais de 54% da população não lê. Então, se a média é menos de um livro por ano, sem ter essa inteligência artificial nesse nível, eu vi uma conferência sobre inteligência artificial, agora eu esqueci o cara que tava falando, mas ele falou que daqui a 8 anos, em 2032, a inteligência artificial ela vai ser capaz de fazer 90%, tipo assim, vai ser um físico 90% dos melhores do mundo, vai estar entre os 90% melhores químicos, entre os 90% melhor marqueteiro, 90% melhores escritores, e tudo num lugar só. Então, não vai fazer sentido mesmo você ficar... Para muitas coisas não vai fazer sentido você ficar estudando, porque você pode perguntar para alguém que tá entre os 90% melhores do mundo. Você vai ter que mudar o jeito de aprender. Sabe uma coisa engraçada que rolou ontem? Tava num grupo de Telegram, aí um cara postou assim... Tô precisando montar aqui uma estrutura comercial. Aí o cara perguntou, de pessoas reais ou artificiais? Eu juro, velho. Mas é uma boa pergunta. Pra turma que quiser acompanhar os conteúdos de vocês, os materiais, as dicas que vocês dão nas redes sociais, onde esse pessoal pode encontrar cada um de vocês e quais são os arrobas? Meu é Lucas Puerto Faria, meu Instagram e canal do YouTube também. Legal. Falo sobre gestão e liderança. O meu é no Instagram, @vinhas. Maravilha. E pra você que assistiu a gente, você sabe, toda semana a gente tá aqui, 2 vezes por semana, o conteúdo é sempre bom. Tudo que eu preciso é que você esteja aqui com a gente, tá bom? Um Exatamente. beijo e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.